convidados, o Darlisson e o Luiz, vão falar hoje. Eles vão se apresentar mais, o Darlisson é da casa, vocês já conhecem, ele trouxe um convidado que vai se apresentar e vai explicar para vocês um pouco sobre essa questão da educação financeira. Então fiquem à vontade, adquiram bastante informações para a gente sair das dívidas, né? Quem não quer? Então é isso aí, pessoal. Tenham uma ótima palestra. Obrigada. Mais do que sair das dívidas, ficar rico, ficar milionário de preferência, né? Agora, ficar milionário, sim ou não? Ah, melhor. Boa tarde para vocês, pessoal. Tudo bom? Eu sou Darlisson Dutra, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu gostaria de dizer, bom, que é uma responsabilidade grande para a gente, porque eu não sei se vocês sabem, eu fiquei sabendo do RH já, que essa foi uma das palestras mais disputadas dos últimos anos. A gente abriu as inscrições aí em cima da hora e nós preenchemos as 110 vagas que a gente abriu para cá em pouco menos de 3 horas, então foi um sucesso absoluto. A gente tem aqui também, gostaria de cumprimentar, além de agradecer a presença de vocês funcionários que tiraram um tempinho para aprender aqui todo mundo junto, gostaria de agradecer a presença de alguns convidados de fora, que eu fiz questão de trazer algumas pessoas que interagem com o SBT nas redes sociais. Então sejam bem-vindos. Gostaria de dar uma palma para o pessoal que está de fora também, por favor. Obrigado. O Renato, gente, pra vocês terem uma ideia, ele veio de Botucatuva, né? Botucatu, 200 quilômetros, saiu de casa para estar aqui com a gente. Eu acho que isso é muito importante, pessoal do RH, para a gente levar ao conhecimento das pessoas de fora o trabalho que o SBT está fazendo aqui. Muitas pessoas, infelizmente, se cadastraram, não puderam estar, imagino que estejam com alguma obrigação, tiveram algum imprevisto em cima da hora, mas já o auditório já está bem mais cheio do que a última palestra, ou a primeira palestra que eu dei aqui sobre educação financeira, há uns 5 meses, quando eu me formei como educador financeiro. O pessoal, na verdade, quando eu estava mais concentrado para o lado de cá. Na verdade, mais essa parte aqui. Tá bom, tinham 2 pessoas só. Estavam sentados aqui. E um deles era o motorista da minha equipe, ou seja, ele não tinha outra escolha a não ser estar aqui. Ou seja, está bem melhor. O problema é que eu criei um problema depois, é que essa notícia acabou se espalhando, o Luiz vai apresentar alguns dados interessantes aqui, o quanto que pequenas economias no dia a dia podem fazer uma grande diferença ao longo de muitos anos. E essa notícia se espalhou pelas equipes, que de repente o pessoal começou a reclamar que os motoristas não queriam descer na hora do almoço para almoçar com eles no restaurante. Ah, você tá chique, porque eles começaram a trazer a marmita de casa, né? E aí a culpa foi minha, porque eles aprenderam que economizando, às vezes trazendo de casa, dava uma diferença muito grande ao longo de 10, 15 anos. Só que pensando bem, pode ter um problema sério, né? Que se todo mundo aqui resolver fazer isso, o restaurante, a praça de alimentação vai falir, né? Bom, eu vou me apresentar, eu sou Darlisson Dutra, sou repórter, estou na casa há 4 anos e meio mais ou menos. Eu até escolhi essa foto para colocar, que foi de uma matéria que eu fiz ontem, porque começou ontem a Semana Nacional de Educação Financeira, que está acontecendo eventos em todo o Brasil, inclusive é o objetivo dessa palestra. E não sei se vocês sabem, o Ministério da Educação colocou agora na grade curricular dos alunos do ensino médio que a educação financeira vai ser tema obrigatório em todas as escolas. Não é que vai ser uma disciplina nova, mas que vai ser discutida, seja nas aulas de matemática, geografia e história principalmente. Quem tem filho aqui? Muitos. Então, isso aí vai acontecer em todas as escolas do Brasil. Muitas escolas particulares já têm isso e as escolas públicas também vão receber. E aí a gente fez a apresentação lá, que a Maurício de Souza Produções lançou uma série de 6 gibis, o último foi lançado ontem. Esse é Turma da Mônica em De Onde Vem o Dinheiro. É um trabalho bem legal, depois se alguém quiser dar uma folheada para ver. E nessa historinha aqui a gente vê a Mônica, o Cebolinha e o Cascão, eles acabaram de receber a mesada e aqui ó, estão correndo para comprar sorvete, para comprar bala, para comprar pipoca e de repente aparece uma senhora que começa a questioná-los, né? E de um jeito muito lúdico, ensinando o quão importante seria, ao invés de comprar tudo aquilo de uma vez, se conseguissem poupar metade daquela mesada, o quanto eles poderiam realizar sonhos de longo prazo. Aí a Mônica está sonhando em ir para Paris, o Cebolinha comprar uma moto nova, o Cascão montar um próprio negócio. Então é bem interessante. Aí se alguém quiser depois dar uma olhada, está aqui disponível, tá bom? E além de repórter, eventualmente eu sou apresentador. Quem costuma assistir o SBT Notícias aí de madrugada?
Só para ver o quão noturno vocês são. Ah, é o pessoal da insônia? Não, o pessoal que acorda cedo para vir trabalhar. É que vai até 6 da manhã, né? E aí, assim, como repórter, no nosso dia a dia nas equipes, eu vivo enchendo a cabeça das pessoas sobre o tema de educação financeira, pelo qual me apaixonei há algum tempo. E quando eu estou apresentando, eu fico falando para os cinegrafistas do estúdio, para o pessoal do Twitter, sobre essas dicas, né? E aí, não sei se estão me ouvindo bem, eu chego lá agora, eles falaram que estão investindo, comprou um lote dessas regiões invadidas e o outro está investindo em Bitcoin, né? Eu pergunto onde foi que eu errei. Mas pelo menos o do Bitcoin, assim, tem fim de semana que eu chego, ele está feliz da vida, né? Cara, subiu 20%, eu falei, legal. Aí no outro, pô, cara, caiu 30%. Então o coração dele tá uma montanha russa, vocês imaginam. E aí, como foi que eu me interessei por educação financeira? Eu comecei a perceber, eu vou passar um vídeo daqui a pouco, que ao longo da minha profissão, eu fazia muitas matérias de pessoas endividadas, de pessoas numa situação desconfortável, pessoas faltando as coisas em casa, muito por falta de planejamento financeiro. E para mim, até então a gente que é jornalista que lida com essas histórias todos os dias, são apenas histórias. Às vezes a gente não dá valor porque são muitas coisas, a gente fica emocionado na hora, mas na sequência passa, porque no outro dia é uma outra história policial, aí a gente está cobrindo esporte. E aí eu comecei a perceber, recentemente, que estava muito recorrente, estava fazendo muito matérias desse tipo. E aí eu decidi procurar aprender. Foi quando eu conheci o Luiz Botelho, que é educador financeiro. A gente fez o curso de Educação Financeira juntos na DSOP, que inclusive é um parceiro nosso. Eu separei um vídeo que eu fiz um retrospecto aqui de algumas matérias que eu consegui juntar assim de última hora, desde o começo da minha profissão. Então, aliás, a primeira parte do vídeo até peço que vocês não riem, porque eu tô bem novinho na época. Pode passar, Paloma. Eu falei para não rir, gente. 2,5 milhões de jovens brasileiros com idades entre 15 e 24 anos estão endividados, número 2 vezes maior que o apresentado no ano passado. Segundo a FEComércio, quase 70% da população está endividada. Um exercício que pode desatar o nó na corda do pescoço do endividado. Anotar todas as despesas, dívidas a longo prazo e a receita. Quanto você tem para gastar? Se no final o valor for negativo, é hora de acender o alerta para não entrar de vez no vermelho. Meu pai falava, não deve dar o passo maior do que a perna. Uma pesquisa sobre inadimplência mostrou que metade dos brasileiros da classe C está com muitas dívidas. Só nos primeiros 3 meses deste ano, 2 milhões de brasileiros entraram para uma lista nada interessante, a de devedores. Eles passaram a usar tons do tipo, olha, a gente está tentando negociar, se você não quer negociar conosco, os advogados do banco vão entrar com um processo contra o senhor, eles vão tirar os seus bens, vão tirar o seu imóvel, vão tirar o seu veículo, qualquer coisa que o senhor tiver no seu nome vai ser retirado pelo banco. Você se empolgou com os presentes do Natal do ano passado e ficou endividado? É presente para o pai, para a mãe, para os filhos, para os sobrinhos, para o tio, para a tia, para todo mundo. Decoração de Natal então, dá vontade de comprar tudo. Mas o problema não é comprar, e sim pagar. E tem muita gente que não está fazendo isso. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, mostra que de cada 10 brasileiros, 2 ficaram com o nome sujo, adivinha? Por causa das dívidas do Natal do ano passado. Por causa da crise, consumidores estão desistindo do cartão de crédito. 13 mil reais de dívidas, 2 anos e meio para limpar o nome. Guilherme decidiu dar um basta no cartão de crédito. Eu tomei uma decisão alguns anos atrás de que enquanto eu não soubesse administrar meu dinheiro, minhas finanças, eu não teria um cartão de crédito. Mais de 60 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. Um empréstimo de 3 mil reais feito há 4 anos virou uma conta que a Marta não teve condições de quitar. Mas aí, paguei de pagar, se transformou em uma bola de neve, ficou 8 mil reais. Os juros, vou te falar a verdade, é muito difícil. Sem trabalhar por causa de uma fratura na perna, ela já acumula mais de 5 mil reais de dívidas, a maioria no cartão de crédito. Acho que o nosso governo tem que olhar para isso, rever um pouco as coisas, rever um pouco a situação, rever um pouco do juro, olhar para os pobres. O Luciano perdeu o emprego há 3 anos e desde então vieram os problemas financeiros. São quase 20 mil reais de dívidas, 3 só no cheque especial. Do cheque especial, nunca consegui sair depois que eu entrei, vai virando uma bola de neve e vai aumentando, né?
que é juros em cima de juros. A alta do desemprego fez quase 3 milhões de brasileiros perderem os planos de saúde que eram pagos pelas empresas. Uma pesquisa mostra que 25% das pessoas com nome sujo no país se endividaram com tratamentos particulares. Gessélia é alguém que tem um sonho simples. Meu sonho agora é trabalhar, montar meu salão e pagar minha dívida. Dívidas que vieram por um problema de saúde. Eu digo que eu vou passar no cartão, vou fazer e seja o que Deus quiser. Gessélia fez a cirurgia e agora se recupera bem, mas enfrenta um outro problema, a inadimplência. E hoje, uma dívida de R$4 mil. Sei que meu nome vai passar, ficar sem nome, mas a minha saúde eu vou ter de volta. Ela não está sozinha. Uma pesquisa do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que de cada 4 pessoas com nome sujo, uma contraiu a dívida com tratamentos médicos. O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, só que nos últimos 3 anos ele ficou ainda mais sobrecarregado. Por causa do desemprego e da redução da renda do brasileiro, quase 3 milhões de pessoas perderam os planos de saúde particulares. Vocês viram quantos episódios de descontrole financeiro? E a gente fica perguntando, né? Será que a culpa é só mesmo dos fatores externos? Se é o problema da economia? Se é problema dos juros altos? Vocês acham que a culpa é só isso? É o problema do descontrole financeiro, da falta de planejamento, né? E a gente está aqui para justamente abrir os olhos com relação a isso. Muitas pessoas vivem o hoje, né? Achando que, e se eu morrer amanhã? Então é importante eu aproveitar a vida. A gente sabe que só pensar na qualidade, é importante a qualidade de vida, mas só pensar em gastar no hoje já vale. O problema é quando você enfrenta uma situação de saúde e você tem que depender do SUS, e o SUS está com a fila gigantesca, e se você não fizer a cirurgia, você corre o risco de morrer. Aí você tem que pagar do próprio bolso e não tem condições depois de arcar. Aí tem o banco tomando o seu carro, tem o banco tomando a sua casa, você não paga condomínio. Um dos personagens, ele sofreu até uma situação vexatória, porque a gente foi entrar, as pessoas estavam tratando a equipe mal, que o cara não paga condomínio. A educação financeira ela é muito mais do que número e planilha. Tem muita gente que acha que educação financeira é controle, é planilha, é ficar... Não é. Vocês vão ver que não é e eu vou mostrar para vocês. Rapidamente aqui, quem eu sou, né? Eu sou formado em engenheiro civil, mestre em engenharia hidráulica. Trabalhei aí por quase 20 anos em grandes corporações, até que eu decidi seguir o meu propósito, que foi ajudar a transformar a vida de pessoas pela educação financeira. Eu me formei coach, me formei educador financeiro, né? Sou membro da ABFIN, que é a Associação Brasileira dos Educadores Financeiros. E até deixei uma frase aqui que eu sempre digo: o problema não é uma pessoa não ter dinheiro, o problema é não mudar seus atos para passar a tê-lo. Então é aquilo que uma vez eu ouvi uma pessoa dizer e fez todo sentido para mim, eu nunca me esqueci. Ele era um servente de pedreiro e ele disse o seguinte: não é minha responsabilidade, ou não foi a minha responsabilidade ter nascido pobre, mas morrer dessa forma é a minha responsabilidade. E quando a gente fala em pobre, não vamos olhar aqui pessoas que têm dificuldade financeira, porque isso é um estágio passageiro, mas sim aquela pessoa pobre de mentalidade, aquela pessoa que não luta para melhorar, aquela pessoa que não faz o que precisa fazer para sair de uma condição difícil. Então vamos lá, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, respondam para mim. Aí eu preciso, nesse começo principalmente, eu preciso muito que vocês participem e me ajudem para vocês entenderem. Quando eu pergunto, todo político é o quê? Corrupto. Nossa, quase 100% corrupto. Todo rico é? Digam o que vem na cabeça. Sinceridade. Fala. Como? Espertos. Que mais? Avarento. Alguém falou avarento. Quem mais? Vamos, gente. Todo rico é? Como? Trabalhador. Legal. Dinheiro. Não nasce em árvore. Faz falta. Dinheiro é bom. O que mais? É necessário. Dinheiro traz dinheiro. Pessoal, por que eu faço essas perguntas aqui? Pelo seguinte: a nossa máquina pensante, o nosso cérebro, na mesma medida que ele nos ajuda para aprender, para nos desenvolvermos, ele é a máquina que mais nos detona todos os dias. Por quê?
Porque, na verdade, o nosso cérebro ele consome uma energia bastante grande daquilo que a gente precisa para respirar, fazer uma série de movimentos sensoriais, aprender, cognição, etc, etc. Então, por isso, o nosso cérebro ele automatiza uma série de coisas para economizar energia. Como é que isso funciona? É através dos nossos valores, que é mais ou menos como se fosse o nosso hardware, que é aquilo que a gente traz e a gente vai construindo ao longo do tempo, e são esses valores que fazem com que nós tomemos as nossas decisões. Então, por exemplo, uma pessoa que tem como valor, um dos valores principais, a honestidade, nunca vai aceitar um emprego ou um trabalho onde tem algo desonesto que permeia aquele trabalho, porque isso vai afligir o valor dele. Só que isso não é racional, isso é emocional, ele vai sentir isso, ele nem vai saber porquê, mas ele vai ficar com aquela sensação de, putz, isso aqui não é para mim, e ele vai negar. Ao mesmo tempo, o nosso software, que é o nosso dia a dia, são as nossas crenças. E as nossas crenças é como nós enxergamos o mundo. E é por isso que quando eu fiz todas aquelas perguntas, cada um de vocês respondeu ou pensou em coisas diferentes. Quem disse, todo político é corrupto, aí a grande maioria, né? Tem uma crença de que todo político é corrupto. Quando falou de dinheiro, alguns disseram, de rico, alguns disseram, é avarento, o outro disse, é trabalhador, porque para o mundo daquela pessoa que falou avarento, o rico é avarento. E para o mundo daquela pessoa que falou que é trabalhador, o rico é trabalhador. Como é que vem as nossas crenças? De duas formas, por generalização ou por repetição. Ou seja, eu vejo acontecer uma coisa e eu generalizo para todo mundo. Eu vi um político roubando, então, para mim, todo político rouba. É a minha experiência de vida, eu generalizei. Ou, no caso, né, como a gente infelizmente tem visto no nosso país, por repetição. São tantos os atos de corrupção que acontecem dia a dia que cada um de nós cria uma crença de que todo rico é corrupto. E através disso, dos nossos valores e das nossas crenças, nós criamos os nossos hábitos, ou seja, a gente começa a viver dessa forma. Então, vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão criar uma crença a partir de agora, que é, uma vez que a gente cria a crença, a gente passa a viver aquilo dessa forma. Digam para mim, qual das linhas é maior aqui? A primeira, a de cima ou a de baixo? Quem acha que é a de cima, levanta a mão. Uma pessoa, duas. A de baixo, levanta a mão. Quem acha que é a de baixo, levanta a mão. Pô, tem gente que não levantou a mão. Ó, a grande maioria falou que é a de baixo. Vejam o seguinte, pessoal. As duas são exatamente iguais. Ok? Tudo bem. Aí vocês vão dizer, mas isso aqui é uma ilusão de ótica. É verdade, isso aqui é uma ilusão de ótica, é um teste feito lá em 1960 por pesquisadores. A questão é o seguinte, o nosso cérebro emocional é o nosso cérebro rápido. Ele que toma as nossas decisões rápidas. E o nosso cérebro racional é aquele que tem que pensar. É quando a gente vai fazer conta, é quando a gente vai aprender alguma coisa. A gente tem que demorar, né? Ele é mais lento para que a gente aprenda alguma coisa. Como o nosso cérebro emocional normalmente quase que 100% das vezes é ele que toma as decisões, na hora que você vê alguma coisa, você já, se você não tem certeza, seu cérebro automaticamente ocupou aquele espaço dizendo, a linha de cima é maior ou a linha de baixo é maior. Quando eu digo para vocês que vocês estão criando uma crença hoje, é que a partir de hoje vocês já sabem que as duas linhas são iguais. Então, o que acontece? Se uma outra pessoa em uma outra palestra mostrar isso aqui para vocês, certamente o cérebro de vocês, quem achou que a linha de baixo era maior, vai continuar achando que é maior. Porque quando você tira as linhas, realmente, visualmente, parece maior. Só que você já sabe, você já tem a crença de que as duas são iguais, porque você já aprendeu. Então, nesse caso, o seu cérebro já está treinado para tomar decisão, olha, não vou tomar decisão errada, as duas linhas são iguais. Mesmo o meu cérebro, a princípio, achando, me enganando de que a de baixo é maior. E isso acontece com todas as nossas decisões, quando a gente dirige, quando a gente está tomando uma decisão no trabalho, quando a gente precisa tomar uma decisão financeira. Então, só para terminar, pessoal, para quem ainda não acredita, rapidamente, procurem responder, tá? O teste é para vocês, não é para mim, não importa se vai errar ou vai acertar. Mas procurem responder a seguinte pergunta rapidamente. Num lago há uma área coberta por algas. Todos os dias a área dobra de tamanho.
se leva 48 dias para a área cobrir todo o lago, quanto tempo levaria para a área cobrir metade do lago? Rápido. Quanto? 47. Mais alguém? 24. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Eu tenho certeza que todos vocês pensaram na resposta. Vocês só não quiseram dizer. Eu tenho 2 exemplos bacanas aqui. Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês pensou 24. Eu tenho quase certeza, tá? Porque essa é a resposta padrão. Só que quem respondeu 47 está certo. Porque o nosso cérebro, como eu falei, quando você age rapidamente, você pensa, dobra de tamanho, 48 dividido por 2, que é metade, 24. Só que se ela dobra todos os dias, no dia 48 ela estava cheia. Então no dia 47 ela tinha metade. Então quem respondeu 47 acertou. Só que o cérebro dele, por algum motivo, estava treinado para dar essa resposta rápida. O nosso, a maioria de nós não. Vai responder 24, porque é uma resposta automática do cérebro. Ele poupa energia e faz a gente responder rápido. Então, para concluir essa parte, vocês entenderem, pessoal, o Jerônimo Tem, que é um coach bem famoso, criou um negócio chamado ciclo da realidade, que ele diz o seguinte, que aquilo que eu vejo, eu crio, ou seja, as nossas crenças é a nossa visão de mundo. Então, aquilo que eu vejo, eu crio. Então, se eu vejo, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, um exemplo qualquer, uma pessoa mal vestida correndo na rua, e nas minhas crenças, naquilo que eu trago, pessoas mal vestidas são bandidos, por exemplo, a pessoa acabou de criar que aquela pessoa que está correndo é um bandido. Ou ela pensa, nossa, aquele cara deve ter roubado alguém. Aí aquilo que ela cria, ela é, ou seja, ela age dessa forma. Se ela vê alguém, ela comenta, nossa, você viu aquele cara que passou aqui e roubou fulano? E aí, então ela age dessa forma, ela faz condizente com aquilo que ela é, e aí os resultados que ela obtém também são condizentes com isso que ela criou. E quanto mais ela faz isso, mais ela reforça essa crença. Ou seja, se ela vê, por exemplo, um programa policial depois e vê uma pessoa naquelas características sendo presa, ela vai pensar, tá vendo? Aquele cara é ladrão. E aí ela reforça e fica vivendo nesse ciclo. O único jeito de você quebrar isso é mudar a sua crença. É você entender que aquilo que ela viu, o que a pessoa viu, está baseado no que ela acha, não em fatos reais. Só que, pessoal, o que isso tem a ver com dinheiro? O que essa questão das crenças, do mundo que você cria, tem a ver com dinheiro? Quem é que costuma gastar, normalmente, quando ganha o salário, pega os seus recursos, já costuma gastar uma boa parte logo de imediato? Seja com dívida, seja com compra, com o que for. Pode falar, não tenham vergonha, pessoal. Aqui é pra gente aprender. Quem costuma gastar? Bastante gente. Legal. É bem comum, viu, pessoal? Então vamos lá. E daqui, pessoal, quem daqui costuma guardar? Ou tem o hábito de, normalmente, quando ganha, pelo menos uma parte guardar, levanta a mão. Então, pessoal, olha para trás. Fica com a mão levantada, gente. É muito menos gente do que costuma gastar. Por que isso, pessoal? Tudo isso que eu falei para vocês sobre crenças, valores, eles são trazidos da nossa juventude, de quando éramos crianças. É um histórico familiar. Então eu tenho certeza... Levanta a mão, por favor, quem falou que costuma guardar. Aqui de novo, novamente. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Você, qual que é o seu nome? Douglas. Douglas, o que você se lembra? Me dá uma lembrança sua do seu pai ou da sua mãe, ou de alguém que foi referência para você em relação a dinheiro. O que te ensinaram sobre isso? Ou que uma frase que falavam? Seu padrinho dizia o quê? Bom, o Douglas disse que o padrinho dele dizia para ele que sempre era legal guardar uma parte do dinheiro que ele ganhava para poder viajar, fazer o que ele quisesse. Tenho certeza que todo mundo agora que levantou a mão e disse que gastava, vai lembrar alguma coisa dos pais ou que trouxe da infância sobre dinheiro. E isso, pessoal, chama preceito financeiro. Ou seja, o que a gente faz hoje não é culpa nossa. A gente traz lá de trás das nossas crenças, daquilo que a gente aprendeu sobre dinheiro com os nossos pais. E nem sempre isso é o mais correto. Mas foi o que a gente aprendeu. Então a gente vive assim.
Por isso que eu falei lá no começo da palestra que eu espero que vocês não me odeiem, tá, no final dessa palestra. Mas a ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês por que cada um faz o que faz. Quando eu falar de dívida, citar um pouquinho do que o Darson falou das estatísticas, como é que a gente faz para mudar isso? E tem que começar mudando aonde? Aqui. E não nas planilhas e nos controles. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Como você explica, por exemplo, a 3 pessoas com a mesma criação e cada um terá uma realidade financeira diferente? Sim. Eu tenho um histórico da minha família. Minha mãe, minha avó, etc. Meus irmãos têm um comportamento diferente do meu. Sim. Existem famílias onde, por exemplo, o pai e a mãe têm comportamentos completamente diferentes. Por exemplo, às vezes o pai gasta muito e a mãe é controlada ou vice-versa. E os filhos, cada um se espelha em um. Às vezes o filho tem mais a ver com a mãe, ele se espelha com a mãe e traz esses preceitos da mãe. O outro, com o pai, a mesma coisa. A mesma coisa com a avó, com o avô. Por exemplo, no caso do Douglas, foi o padrinho, não foi o pai, não foi a mãe. Então ele, por algum motivo, talvez da convivência dele, do carinho que ele tinha com o padrinho, com a questão amorosa, ele desenvolveu esse laço, ele trouxe essas questões em relação ao padrinho. Um exemplo, pode ser. Isso não dá para precisar aqui por quê. Só que exatamente quando a criação é a mesma, o que acontece é que cada filho ou alguém que faz parte da família pode se espelhar ou trazer essas crenças baseado ou naquela repetição que ela viu acontecer do pai ou da mãe, ou numa generalização que ela viu numa determinada situação mais emocionalmente mais forte, que o pai fez ou que a mãe fez, e aquilo ela guardou como uma crença dela e ela vem desempenhando. Por isso. Tá? Então, pessoal, esses preceitos financeiros... Gente, deixa eu só te pedir um favor. Guardem as perguntas mais pro fim, porque eu tenho muita coisa para falar e eu tenho pouco tempo, senão a gente não vai conseguir, tá bom? Eu prometo que eu te respondo no final. Bom, então a gente tem aqui dois lados da mesma moeda, que é um lado emocional e um lado racional. Eu mostrei para vocês um pouco, e vou falar ao longo da palestra mais um pouquinho sobre o lado emocional, porque é tão importante a gente cuidar dele. Mas tem também o lado racional, que aí nós vamos falar um pouquinho sobre estratégia e tudo mais. Então, falando um pouquinho sobre o que o Darlison mostrou da questão das estatísticas, para vocês terem uma ideia, isso aqui são matérias que saíram e na imprensa, 86% dos brasileiros avaliam sua vida financeira de forma ruim ou regular. Só 38% dos brasileiros estão preocupados com sua situação financeira. 6 em cada 10 brasileiros não têm planejamento financeiro pessoal, ou seja, deixa a vida me levar. Mais da metade dos brasileiros avalia a própria situação financeira como ruim. Essa é a realidade brasileira. Pra vocês terem uma ideia, 99% dos aposentados, eu comecei até a minha palestra que eu falei da FMU, comecei com essa estatística. 99% dos aposentados no Brasil vivem de caridade, são sustentados por parentes ou precisam trabalhar para sobreviver. 99%. E aí eu pergunto, do jeito que está a Previdência hoje, alguém aqui acha que vai conseguir viver com a aposentadoria de INSS? Se tem alguém, levanta a mão, que aí eu quero saber qual vai ser a estratégia. Não dá, pessoal, não para em pé. Então o que a gente tem que fazer? Se planejar, a gente tem que entender o porquê que as coisas acontecem para nós e mudar. Agora, esse é o lado ruim da coisa, mudar dói, é difícil, vai exigir sacrifício. Mas vai transformar, isso eu garanto para vocês. Então, pessoal, a dívida, por que muita gente, as matérias que o Darlison mostrou, por que muita gente entra em dívida, faz um esforço danado e depois de 2 meses, 3 meses que saiu da dívida, está com uma dívida novamente imensa? Não é só porque ela não sabe controlar ou porque ela gasta demais, é porque a dívida tem um cunho emocional, é aquilo que eu falei. Se ela não tratar aquele preceito, se ela não entender por que ela faz aquilo que ela faz, ela vai voltar. Então ela precisa realmente entender, começar a entender por quê, né? Qual foi o exemplo que ela trouxe, o que ela lembra a respeito de dinheiro, por que ela faz aquilo que ela faz, quais são as emoções que fazem ela gastar. Ah, brigou com o chefe, brigou com o marido, tá triste por algum motivo, vou fazer shopping terapia, vai lá e gasta um monte de dinheiro. Tem que entender por que isso acontece. E aí as coisas começam a mudar. Só que tem uma parte racional que precisa ser tratada. Como é que eu saio de uma dívida? Então, claro que aqui não dá para falar
em detalhes, mas vou pelo menos tentar dar alguns passos que são os corretos aí para a gente sair de uma dívida. O primeiro deles é reconhecer, você tem que saber o tamanho, quais são as penalidades e o CT. CT não é companhia de engenharia de tráfego, é o custo efetivo total. A maioria das pessoas só olha a taxa de juros, o custo efetivo total é maior do que a taxa de juros. Então precisa saber, nele entra encargos, entra uma série de impostos, coisas que o banco coloca lá que você não sabe, está escrito no contrato, leia, custo efetivo total. Você tem que saber quanto você deve, para quem? Faz uma lista, eu devo para o banco tantos mil reais, ok? Quais são as penalidades? Ou seja, se eu não pagar, o que eu perco? Nada? Ou eu perco o carro, perco a casa, perco o bem que está alienado? Então, a primeira coisa é reconhecer. Segunda, colocar a família a par. É muito comum pessoas que estão endividadas esconderem da família por vergonha, porque acham que vai dar problema. É a pior coisa do mundo. Porque quando a família descobrir, vai se sentir traído. Tá com dívida? Primeiro, reconhece, organiza, conversa com a família. Estamos nessa situação, vamos ter que fazer alguns sacrifícios, mas em breve estaremos numa condição melhor. Joga limpo. Terceira coisa, organiza. Então pega todas essas dívidas aqui e dá prioridade. Quais são as principais? Primeiro, dívidas que são serviços essenciais. Por exemplo, se você não pagar a conta de água, a conta de luz, você fica sem água, você fica sem luz. Então coisas que são essenciais, paga primeiro. Depois, taxa de juros mais alta. Aquelas que têm as taxas de juros mais altas são aquelas que normalmente vão crescer mais rapidamente. Então procura focar nessas. Faz uma priorização das dívidas conforme esses critérios. Tá? Então descreva elas numa tabela por valores, taxas de juros, e aí você vai saber o tamanho do buraco. Daí, aí você passa para a fase de negociação. Vai negociar com os credores. Está com uma dívida no banco?